Eu vi que a sua busca pela internet é por informações sobre cicatriz. O assunto polêmico e com dúvidas, né? Dr. Pedro Rojas. Exatamente, existem bastantes dúvidas. As pessoas têm se perguntado o tempo todo como vai ficar minha cicatriz. Será que posso operar? Será que temos como fazer um teste para saber se vou ter queloide? Todos aqueles problemas. Então, primeiro tem que entender que tipo de cicatriz tem as pessoas. Então, aí tem três tipos de cicatrização. Uma cicatriz que é normal, aquela que você vê e não praticamente opera mais a cicatriz, com um ano praticamente quase desaparece. Tem aquela cicatriz hipertrófica, meio grossa, aquela cicatriz que um ano pode estabilizar, mas demora mais um pouquinho para poder amadurecer. E tem a cicatriz queloidiana, ou queloide, o famoso queloide, que dá muito trabalho, muito dor de cabeça, e as pessoas ficam se questionando, será que eu tenho queloide? Então, são questões que devem ser explicadas para o paciente, para as pessoas que não entendem, para não ter problema no futuro e depois não poder tratar. Queloide é uma cicatriz sumamente difícil de tratar, não existe tratamento, existe um acompanhamento e uma melhora, mas ao longo da entrevista a gente vai poder falar sobre isso. Dr. Pedro, o que é queloide? A queloide é um tipo de cicatriz. É uma cicatriz, vamos dizer assim, que aparece em algum tipo de pessoas. Tem predisposição genética, por exemplo, pessoas negras, pessoas asiáticas, onde a cicatriz cresce e tem uma hora que não para de crescer. Mesmo com um ano depois da cirurgia, o paciente continua com uma cicatriz em evolução. Então tem uma hora que você fica num desespero, não poder controlar a cicatriz. Então isso nós conhecemos como queloide. Como eu lhe falei, é sumamente difícil de tratar, é sumamente difícil de controlar. O tratamento, esses tratamentos paliativos, mas não existe cura para esse tipo de cicatrização. Então as pessoas que têm esse tipo de cicatrização chamado queloide têm que evitar, no máximo possível, evitar esse tipo de cirurgia, pois eles vão ter muito problema dependendo da localização do corte, já seja por uma cirurgia necessária ou uma cirurgia estética. Então, de preferência, deve-se evitar esse tipo de pacientes e evitar até trauma. Qualquer acidente pode provocar um queloide, não precisa ser cirurgia. Então, é importante conhecer sobre esse tipo de cicatrização. Dr. Pedro, depois de uma cirurgia, quanto tempo leva para cicatrizar? É uma pergunta muito frequente, mas muito pouco compreendida. As pessoas acham que cicatrização significa ir no consultório, operar e sair do consultório ser liberado em um mês e a cicatrizou. Então, a cicatrização é um processo longo, que vai desde o primeiro dia da cirurgia até um ano. Ele tem três fases. A primeira fase é o processo inflamatório, onde você vê que a ferida fica vermelha, né, fica com um pouco de secreção. Isso acontece nos primeiros 2 a 3 dias. Do terceiro dia para frente, isso é uma fase proliferativa, onde as células começam a empilhar para poder substituir aquele espaço que foi deixado pela cirurgia. Isso vai mais ou menos até a terceira semana. E da terceira semana até um ano, tem um processo chamado de modelação, de amadurecimento, onde os tecidos começam a